que maravilha. Eu sinto que tem muita gente sendo transformada hoje. Eu sinto que o número de filhos, de ovelhas estão se multiplicando no mundo inteiro. De discípulos. Glória a Deus. Deixa eu apresentar um casal que eu conheci lá na Bahia e que deu um depoimento assim que me emocionou bastante. Uma mulher que sofreu horrores, comeu o pão que o diabo amassou, juntamente com o esposo, mas que aquilo que parecia ser só um sonho se tornou realidade na vida deles. Né, filhinha? Vem aqui, por favor. É forte isso. Ela era para estar morta. O filho também. Eu tenho até registrado. Né? Você é irmã dela? Você conhece ela? Dali? De longe, né? Você é baiana, baiano é valente, né? Eu acho que Gideão era baiano, entendeu? O Gideão, eu lembrei agora, eu e uns irmãos, era mais eu e o Francisco. O bispo francês, a gente fazia até a gente ensaiava, né, de malhar os grãos no pilão. Não sei se você lembra disso. Ele está aí, o Francisco? Você lembra disso aí? Até que a gente tinha uma boa sintonia no pilão, você lembra? Um batia, tirava, outro batia. Quem já fez isso? Aquele negócio de madeira, mão do pilão. Né? Ué, essa rapaziada bonita aí. Rapaz, meu Deus do céu, está parecendo o Nelson Mandela esse aqui, ó. Você queria abraçar uma ponta? É o sonho dele. Mas são lindos, rapaz. Olha. E estão numa pinta os sapateiros, olha lá. Mostra ele inteiro, que meninada bonita, para lá. Que bênção. A senhora que arruma eles assim? Parabéns, hein? Rapaz, eu e o Francisco, quando ele desse tamanho, tudo cheio de barro, de coisa de... Cheio de caraca no pescoço. Quem sabe o que é caraca? Tinha que passar aquela bucha. Deixa eu falar com esse casal aqui. Escuta isso aí para você ver. Que Deus fez na vida deles. Nasceram de novo, né? Segura lá, filhinha. Conta para eles o que Deus fez na sua vida. A paz do Senhor, igreja. Deus fechou a minha sepultura e a sepultura do meu filho. Hoje, aqui nesse lugar, eu acredito que Ele fez isso só para que hoje eu estivesse aqui para te dizer que não desista do seu sonho. Eu tinha um sonho de ser mãe e esse sonho um dia foi frustrado. Eu sou missionária pela misericórdia dessa obra. E, às vezes, eu achava egoísmo pedir a Deus para me dar um filho. Porque eu achava que eu tinha que pedir por você e pelo povo da minha igreja. Mas um dia, eu estava na minha igreja, fazendo faxina. E o apóstolo estava na televisão e ele pôs a mão e eu coloquei a minha mão sobre a mão dele e fiz um voto com Deus. E quando chegou no final do mês, eu estava grávida.
para a honra e glória do nome de Jesus. Esse foi um dos milagres. Eu subi o monte até o 6º mês, e ao 6º mês eu fiquei internada com eclâmpsia grave. Os médicos me disseram que já não tinha remédio para me dar, porque eu já estava tomando dose máxima de todos os remédios. E começaram a me dopar. O meu marido ia me visitar e ele não me reconhecia mais. E eu só tinha Deus, e abaixo de Deus, meu esposo e o povo da igreja que lutou por mim. E um dia o médico chegou para o meu esposo e disse: você vai escolher entre ela e a criança. E o meu esposo dobrou o joelho e disse a Deus que o Deus dessa obra, o Deus que nós servimos, não é Deus que faz obra pela metade. E eu estou aqui, e o meu bebê também. O meu filho, para a glória de Deus, o meu filho nasceu prematuro, com 1,7 kg. Eu não imaginava que eu podia sofrer tanto na minha vida. Mas foi para a glória de Deus. O meu filho nasceu com 1,7 kg. Os médicos desenganaram. Era o meu sonho que estava desenganado mais uma vez. Com o esôfago tapado, ele não podia se alimentar. Não tinha como. Ele precisava de uma cirurgia de urgência, e nós clamamos a Deus dentro do hospital, e mais uma vez Deus não nos faltou. E com 30 minutos após a oração, meu filho, os médicos não souberam explicar, e o esôfago dele foi destampado para a glória de Deus. O meu filho foi diagnosticado com sopro no coração, e nós começamos a ungir o coração dele todos os dias, e nós dizíamos: meu Deus, o coração dele é do Senhor. E quando nós fizemos o exame, o médico disse: ele não tem nada, o coração dele é perfeito para a glória de Deus. O meu filho também, o mesmo filho, caiu aos 2 meses. A médica olhou para mim e disse: mãe, traumatismo craniano. E quebrou o nariz. Nós ungimos com o óleo da igreja, colocamos ele no altar, na frente dos obreiros, e dissemos: Senhor, se o Senhor quiser levar ele agora, pode levar, porque ele é teu. Mas, Senhor, não leva o meu filho, porque ele é teu e ele é para a glória do Senhor. E nós ungimos, e o médico disse: traumatismo craniano, vamos regular para outro hospital, que aqui não tem condições. Mas Deus é Deus, igreja. Ele é o Deus do impossível. E quando fizeram os exames, o meu filho não tinha nada, nem sequer um arranhão. Os médicos não entenderam, porque até o roxo onde nós ungimos desapareceu. Deus realizou todos os meus sonhos. O meu filho hoje é uma criança totalmente saudável. Ele está dormindo agora, mas se ele tivesse acordado, ele iria pregar para vocês. Ele iria louvar. Ele iria dizer o nome da igreja que ele ama. E ele iria dizer também o nome do apóstolo e da bispa. E para completar, o meu Deus mudou a minha história. Eu tinha um sonho de fazer a obra no altar. E um dia, um homem, em cima do altar,
me desenganou e disse que eu não servia para o altar, que eu não servia para fazer a obra de Deus. E, infelizmente, durante algum tempo, o meu sonho de fazer a obra de Deus foi frustrado. Mas o nosso Deus, quando Ele escolhe alguém, pode essa pessoa estar suja de lama, esquecida, num lugar distante, no meio da multidão, atrás das malhadas, em qualquer lugar, Deus te acha, minha amiga, meu amigo. E Ele move céus e terras para te abençoar. E Deus me colocou no altar dEle para mostrar para o mundo que o que para o homem não serve, para Deus é uma pedra preciosa. É assim você é precioso para Jesus. O meu marido hoje é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus, igreja. Mas eu sofri demais. Meu marido era alcoólatra. Meu marido usava drogas. Eu fui buscar meu marido numa delegacia. E eu dobrei meus joelhos no asfalto quente. Todo mundo passava e dizia, ela é louca. E eu dizia, Deus, toca no meu marido lá onde ele está e transforma ele. Deus, eu não pedi a Deus para que ele fosse um pastor, eu só pedi a Deus que Deus transformasse ele. Eu só queria que ele deixasse de me agredir. Eu só queria que Deus fizesse ele deixar de beber. Eu só queria que Deus fizesse ele deixar de usar drogas, de se prostituir, porque eu não aguentava mais o meu marido manifestando às madrugadas. Eu não aguentava mais a vergonha. E Deus não somente transformou ele, como realizou o meu sonho junto com ele, de ter um casamento abençoado e de fazer a obra do meu amado Senhor nesse ministério maravilhoso. Ministério que mudou a minha vida através do homem de Deus. Esse ministério, em nome de Jesus, realizou todos os meus sonhos. E o último sonho que eu tinha era dar um abraço no apóstolo e poder gritar para o mundo todo. E hoje o mundo todo pode me ouvir e saber que Deus é Deus na minha vida, no meu casamento, na minha vida em todos os sentidos e no meu ministério. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus, ou se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus, segurando eu vou. Ele é Deus, Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, segurando eu vou. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Esse homem era drogado, era alcoólatra. Era um desvalido, né? Mas a mulher de Deus, ao invés de chutá-lo, de abandoná-lo, se ajoelhou e pediu: Senhor, transforma ele. Hoje ela segura o sonho nos braços, ó. Coisa linda. Sabe, igreja, eu queria que você acreditasse em mim, no que eu vou falar.
que Deus está realizando de sonho hoje nesse lugar. É uma grandeza. É uma grandeza. Hoje, ele trabalha para Deus tirar do inferno pessoas que viviam como ele. Não é verdade, filhinho? Sim, senhor apóstolo. Se apresenta, por favor, Com certeza. e conta um pouquinho para eles. A paz do Senhor Jesus, igreja. É verdade, apóstolo. Hoje eu me sinto, né, tão pequenininho de estar aqui, que eu nunca imaginaria. Essa é a verdade. Estar aqui nesse altar, nunca imaginaria. Da forma que eu me encontrava no meu casamento, em meio às drogas, às amizades, bebendo. Como minha esposa falou, cheguei ao ponto de ser preso. Desenganado diante da minha família, dentre os meus irmãos, a verdade é uma só. Totalmente desprovido diante da família. E como minha esposa falou, ela chegou na igreja, conheceu esse ministério, começou a lutar, começou a clamar, começou a pedir. Cheguei ao ponto de parar de beber, parar de usar droga. Me afastei das más amizades. O sonho da minha esposa, ela era obreira de outro ministério, era fazer a obra, como eu também tinha o sonho. E no outro ministério disseram que a gente não servia. E como ela chegou, né, eu também cheguei, ela começou a buscar. E hoje, graças a Deus, nosso casamento é uma bênção. Graças a Deus, de fato, de verdade, temos visto o Deus que nós confiamos, o Deus que nós cremos. E eu quero dizer para você que talvez está passando por alguma situação no seu casamento, na família, no seu filho. A verdade é uma só. Hoje não era para estar aqui, era para estar morto. Era para estar morto, não era para estar vivo. E muitas das vezes a gente se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que é que eu estou lutando na igreja, estou buscando? Quanto mais eu busco, quanto mais eu oro, parece que você está remando contra a maré. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus, para dizer que Jesus é bom, para dizer para você que está assistindo nesse momento, que vale a pena confiar. Vale a pena confiar. Não desista do teu sonho, não desista, porque Deus, o Deus da Igreja Mundial do Poder de Deus, hoje eu estou subindo aqui nesse altar, um sonho para mim. Eu te digo com toda certeza que Deus realiza sonhos, igreja. E se você confiar, Deus vai mudar a história da tua vida. Se o apóstolo me permite, apóstolo, se o senhor me permite, minha esposa, quando ela chegou nesse ministério, ela fez um único pedido a Deus, que foi que Ele viesse me libertar. E hoje eu paro, vejo essa multidão aqui, e eu vejo que a obra de Deus não é pela metade. Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus me tirou da cadeia, Jesus me tirou das más amizades. E hoje Jesus me colocou para fazer a obra dele. Então a obra desse Deus, do Deus que está na vida do Senhor, esse Deus é verdadeiro. Eu louvo e agradeço a Deus. Eu conheci esse ministério ouvindo aquele DVD que o senhor estava na África, do barquinho, né, do naufrágio. Me falavam muito mal do Senhor. Minha esposa, como eu falei para o senhor, era obreira de outro ministério. Me ensinaram a odiar o Senhor. E Deus me ensinou a amar o Senhor. E hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui, como o Senhor disse, como insignificante, para louvar e agradecer. Porque se hoje eu estou vivo, se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho um filho,
é graças abaixo de Deus a sua vida, apóstolo. Obrigado pela vida do senhor, pela vida da bispa. Só tenho a agradecer em nome de Jesus. Pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Glória a Deus. Há uma foto? Vem cá, bispo, por favor. Vamos lá. Pode vir na foto. Deus abençoe, tá? Eles, quer dizer, no caso dela, né? Ele já não conhecia a Deus, mas ela era obreira numa igreja que me ensinou, que ensinou a ela, né? A me odiar. Até nisso, Deus é maravilhoso. Imagina quantos de vocês também não já ouviram isso. É. O nosso erro é o que eu vou ler para você daqui a pouco. Quando a Bíblia diz que nós não somos devedores à carne, a gente aprendeu, cresceu, aprendeu errado. Que se temos alguma coisa, devemos a alguém, um ser humano. E que se passamos alguma aflição, alguém é culpado. Mas Jesus não ensinou isso. Não. Se estamos aflitos, nós somos os culpados. E se temos alguma coisa, Deus é o responsável, Ele nos deu. Quando Jesus, ele curou o cego de nascença, ele falou isso. Alguém falou, quem pecou? Foi ele ou os pais? Ele falou, não, ninguém. Isso é para a glória de Deus. O Davi não tinha a divindade do mestre, Jesus, mas ele era tão espiritual, que até quando quiseram apedrejá-lo, ele falou, alguma coisa eu devo ter feito contra eles. Deus já realizou tanto sonho meu. E hoje eu vim aqui só para dizer isso para você, que hoje Ele está realizando os sonhos de vocês. Igreja, deixa eu ler uma coisa aqui. Daqui a pouco nós vamos ouvir milagres aqui. Eu estava orando ali com a bispa de joelhos. Estou nem podendo ajoelhar direito. Mas me ajoelho assim mesmo. Eu me sinto bem quando me ajoelho diante de Deus. Só me ajoelho para Ele também. Sou meio invocado, sabia? Uma vez eu e minha família fomos sequestrados. Quem sabia disso? Quem sabia? E os bandidos, assassinos, botavam a arma na gente. Porque eles gostam de humilhar e gostam que as pessoas se sintam, que se acovardem, se sintam humilhadas, e, enfim, e tremendo de medo. Aí eles meio que queriam me ver humilhado, implorando.
E um falou, se eu te der um tiro na cabeça, eu falei, você vai para os quintos infernos se você fizer isso. Você não morre, não? Eu falei, aí é Deus que vai decidir. Mas que você vai para o inferno, isso é certo. Ele acabou indo mesmo. Eu não fui lá ver se ele está lá, mas que está lá, está. Ué, o que eu posso fazer? Foi porque quis. Porque foi avisado. Eu sou assim. Eu só me ajoelho para Deus. Aí sim. E me derreto. E quando eu orava ali, meus abismos, nós orávamos. Deus, Ele colocou algo no meu coração. Aliás, tinha um tempo já que a gente não fazia uma oração assim. A oração não é inventada, não. Não é decorada, é negativa. Eu não sei se, biblicamente falando, até a oração é Deus quem faz através da gente. Quando uma pessoa ora no Espírito, não é ela que está orando, não é ela que está falando. É tão maravilhoso isso. E eu falei para o moço ali, eu quero, não da vigília toda, eu quero um DVD da minha oração e da oração da bispa. Junto com esse testemunho, eu vou entregar para o povo no Brasil inteiro. Vou fazer 1 milhão de DVDs. Quando a pessoa quiser que alguém ore por ela, ela põe lá o DVD e ora junto. Você ouviu a oração? Quem ouviu a oração? Tocou o seu coração? Porque não fomos nós que oramos. Quando você botar esse DVD, Jesus é quem vai estar intercedendo por você. E o Espírito Santo. Amém? Esse DVD dessa oração vai curar paralítico, cego, canceroso, vai expulsar demônio, você vai ver. Vai libertar drogado. Essa oração foi feita hoje. E essa oração vai surtir um efeito na sua vida que você não tem ideia. Um dia desses eu estava com 2 bispos, um bispo e um pastor, conversando. Acho que essa semana. E o pastor falou assim, apóstolo, eu vi uma reportagem, uma televisão grande, acho que é um Globo Repórter, se não me engano, ele falou, uma reportagem que um moço, ele falou, uma moça brasileira, ele falou, uma moça brasileira, aqui da Amazônia, parece, se casou com um moço, como se fosse um príncipe lá da Itália, que é herdeiro de uma salina, Ao pastor falou assim, e esse moço não fez nada para ter aquilo, aquela riqueza, aquela salina inesgotável que sustenta a Europa praticamente, ele falou. E ele disse assim, que sorte que esse rapaz tem, hein, apóstolo? De ser herdeiro disso. Aí o bispo falou, sorte a moça que se casou com um homem, um herdeiro da salina, se apaixonou por ela. Eu falei, os dois estão errados. Estamos? Falei, sim. Você disse que ele tem sorte porque ele é herdeiro dessa fortuna. E ela tem sorte porque ela virou herdeira também, porque se casou com o herdeiro. Sorte temos eu e vocês, que somos herdeiros de Deus, herdeiros de Jesus Cristo. Vocês viram essa reportagem? Quem viu? Alguém viu? Aí eu falei para eles isso aqui, Romanos 8:12. Diz assim, filhos e herdeiros. Isso é que é sorte. Vai ter sorte assim lá no céu.
O outro lá é no inferno, porque está mentindo, falando que acertou. Agora eu e vocês vamos ter sorte assim lá no reino de Deus. Hã? Olha lá. O bispo falou assim: meu Deus, como a gente é orelhinha, apóstolo. Eu falei: isso aí eu estou vendo pelo tamanho da sua orelha. Mas a sorte é você que tem, rapaz. Nós é que temos sorte. Agora, se esse príncipe, esse herdeiro aí, conhecer o Deus que nós conhecemos, aí eu vou falar: eita cabra de sorte. Eita cabra de sorte. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha o que diz a palavra. Somos devedores, não à carne. Eu já ouvi tanta gente dizer, agora há pouco mesmo eu ouvi o pastor, o casal que testemunhava meio que, eu entendo, né, a gratidão, o carinho que tem por nós, mas meio que agradecendo assim, pela minha vida, pela vida da bispa. Só que ninguém nos deve absolutamente nada. Assim como nós também não devemos nada a ninguém. Presta atenção na palavra. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, quer dizer, não aos homens, como se constrangidos a viver segundo a carne. Você sabe por que nós nos traímos às vezes e pensamos que devemos nossa vida a este ou aquele, a esta ou aquela? Ou que conquistamos por causa deste ou por causa daquele? Eu me lembro uma vez que uma família, um casal, o pastor da igreja, o bispo, né, da igreja que eles estavam, saiu da obra e abriu uma igreja aí. Esse casal falou para mim: apóstolo, o que vocês fizeram com... Eu encontrei esse casal, o que vocês fizeram com o bispo e tal? Eu falei: eu não fiz nada não. Mas eles saíram da obra, eles fizeram tanto por nós lá em tal cidade. Eu falei: que bom. Então, mas ele abriu uma igreja. O senhor se incomoda da gente ir para lá? Eu falei: não, vai com Deus, Deus abençoe. Não deu 3 meses, o próprio bispo estava de volta, passou na imposição de mãos. Apóstolo, me dá uma chance, eu quero voltar. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu com aquele casal então? Eu fiquei preocupado, Mas eu entendo aquele casal, porque como são ignorantes espiritualmente, e Deus fez tanto na vida do casal, Satanás sugeriu que quem estava fazendo era aquele bispo. Nem por eles mesmos eles faziam o bispo, tanto é que voltaram. Porque ninguém deve nada à carne, Deus é o autor de tudo. De tudo. Eu provo na Bíblia para você. Olha lá. Como se fôssemos constrangidos a viver segundo. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para. Traduzindo. Se você depender de homens, você caminha. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, não confie nos seus recursos, na sua capacidade, nem no dos outros homens. E não viva segundo a sua carne e nem segundo a carne dos outros. Entenda que o dia que alguém te ajudar, pode ter certeza que foi Deus que mandou. Isso aí.
Você lembra da historinha lá da senhorinha da crente, né? Que o diabo foi se gabar, né? O outro lá, não, é o diabo que está fazendo. Ela falou, puxa, quando Deus manda, o diabo saiu revoltado. Peraí, mas me dá nem um pouquinho de glória? Nada. Se Deus mandar, até o diabo ajuda, mas Deus não manda, porque Deus não usa o diabo. Deus usa os homens. Que privilégio nosso, né? A gente é tão pequeno, tão pecador. Deus gosta de usar os homens. É ou não é verdade? É. Então não se iluda. Eu tenho a impressão que a nossa cultura depõe contra Deus quando uma autoridade política entra num horário gratuito e fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo e aquilo outro, eu construí aquilo. Eu abri o hospital lá e curei muita gente. Só falta o jeito de falar isso aí. Curou o quê? Deus tem que ser louvado, glorificado e reconhecido. Amém? É? Eu sou meio avesso a esses negócios, rapaz. É isso. Então, eu não quero ser reconhecido, eu quero que reconheçam Deus na minha vida. Você pode até não gostar de mim, até quem não gosta de mim é obrigado a admitir que Deus está na minha vida. É obrigado a admitir. Hã? Por quê? Porque eu não posso fazer essas coisas. Era para estar vivo aquele casal? O médico falou, escolhe ou ela ou o filho. O sujeito já vinha bombardeado, ó, do passado dele. Gente, nós não somos devedores à carne. Está escrito na Bíblia. Nós somos devedores a quem? A quem? Nós somos devedores a quem? A Deus. Porque se viver de segundo a carne, em todos os sentidos, se você ficar ouvindo a sua carne diz, não vai na vigília. Diz que fica em casa. A sua carne diz, ó, fulano falou mal de você, fala com ele mais não. Isso é a carne. Aquele lá está com inveja de você, ó. Você tem que dar um jeito de parar ele. É a carne. A sua carne diz, olha lá, o outro está sendo mais reconhecido que você. É. Você está sendo injustiçado. É isso. A carne está sempre dizendo alguma coisa para botar você contra alguém. A carne. Porque o que vive no espírito, ele ouve sempre a voz de Deus, direto de Deus. E aí, ele sabe que ele não depende desse ou daquele. Não. Ele depende de Deus. Quando o bispo falou para mim assim, nunca mais vi ele, não, mas eu sempre gostei dele. Quando ele falou assim, desiste, Valdemiro, eu gosto de você, sou seu amigo. Eu falei, eu sei, mas por quê? Você não vai conseguir. Era o espírito ou era a carne? Era a carne. Se for espírito, era o espírito ruim. Ué, mas era um bispo, qual é o problema? O Pedro não era um homem de Deus? E ele falou para Jesus, não vai para Jerusalém não, Senhor. Eles vão te matar lá. Jesus falou o que para ele? Jesus falou, arreda Pedro, não foi? Aí não falou Pedro, não? Por isso, credo. E ele falou Satanás, ó. Mas é porque Jesus não é como Valdemiro. Valdemiro, quando olha para você, só vê o homem.
Jesus olha para nós e ele vê se o Satanás está por trás ou não, sabia, né? É. Quantas vezes você fala, chega alguém e fica... Aí você... E geralmente é assim, fulano, você sabe que eu sou seu amigo, não sabe? Eu sou amiga. Quer dizer, se falar assim, sou seu amigo, aí fica meio estranho, né? Você sabe que eu sou seu... Peraí, não, quando alguém chega e começa a te elogiar, e daqui a pouco fala, ó, eu achei uma injustiça, eu vi fulano falando de você, tá? Na verdade estava armando contra você, né? Não pensa duas vezes, não. Você olha bem nos olhos da pessoa e fala, Satanás, vai para os quintos infernos, miserável. Mas eu vou assustar a pessoa. Ai, mas Jesus não assustou também o Pedro? É porque a gente não vê o cramunho do chifre. Mas ele está ali por trás. E ele fica... Olha o que Jesus falou. O Pedro deve ter levado um susto, né? Peraí, Senhor, mas Jesus é diferente. Jesus, ele olha e já sabe. A gente não, a gente fica, será que essa pessoa está querendo me ajudar mesmo ou envenenar? É envenenar, porque ajudar é quando alguém traz coisa boa. Olha, fulano, puxa, eu vi alguém falando tão bem de você hoje, você, que maravilha. Então eu vou ter que melhorar mais ainda, né? Agora, quando alguém chama, fulano estava, sei não, acho que estava tramando, hein? Esquece que Deus jamais vai usar alguém para falar isso. Jamais. Jamais. Tem uns que até profetizam. Tem uns que levantam no meio das igrejas. Se levantar aqui, eu vou botar lá fora. Tem gente que levanta no meio das igrejas. Eis que o Senhor está me mostrando que o fulano está fazendo não sei o que contra você. Até parece que o Senhor vai se meia contenda. Sai daí, ô. Que ideia, hein? Vai profetizar nos 15 infernos assim, não? Negativo. Pode ter certeza, você não pode ser essa... Talvez você não seja essa Brastemp toda, mas tem mais gente que fala bem de você do que mal. Quem concorda? Veja bem, qualquer coisa boa que o homem possa produzir, só tem uma origem. Qual é? Deus. É isso que eu estou trabalhando para provar para o mundo. Isso aí eu provo. Uma vez Jesus deu uma espiada lá de cima e viu um soldado, um camarada judiando o povo dele, dos pastores, dos apóstolos, dos pregadores. Prendia, humilhava, ficava vendo os colegas apedrejarem. Se sou eu que vejo isso, é porque nem sempre a gente pode também, né? Na verdade, nunca pode. Mas se eu vejo um cabra fazendo isso, a vontade que eu tenho é de dar uma surra de porrete. Eu sei que tem gente que se assusta comigo, mas eu tenho que falar a verdade que eu sinto. Quem concorda? Aí Jesus olha e está lá um cabra. E o cara era investido de autoridade. O cara era autoridade. Está lá, botando os apóstolos para correr da cidade, arrastando, fazendo um monte de coisa. Aí um dia Jesus estava olhando ele e ele apiou lá o cavalo para fazer mais uma dessas perseguições. Aí Jesus falou com ele. E ele olhava e não ouvia ninguém, né? Jesus viu qualidades. Jesus olhou ele não do jeito que eu e você olharíamos.
Você sabia que os apóstolos ficaram tudo assustados quando esse cabra apareceu e falou, ó, eu agora estou pregando o evangelho também, estou ganhando alma. Falei, o que? Sai fora desse cara? Ué, Pedro falou, não, você aqui? Você está doido. Eu estou falando de quem, igreja? Do Paulo. Jesus, não, minha filha, Saulo é quando ele era perseguidor. Jesus simplesmente olhou para ele e falou, em vez de dar uma burdoada, uma surra, judiar e mandar ele para o inferno, eu vou transformar ele no Paulo, pregador, um dos maiores pregadores que a terra já viu. Imagina, rapaz, Jesus é maravilhoso. Tá certo que ele caiu do cavalo, mas não chegou a quebrar nada não, entendeu? Começou a enxergar meio turvo. Mas o homem quisera eu ter 10% da unção e da fé daquele homem. 10% estava bom para mim. Já pensou um homem daqueles pregando hoje em dia aqui? O jeito que tem gente no mundo hoje, ele, um Pedro da vida, o tanto que eles, no mínimo, ia converter um tanto desse aqui para pregação. No mínimo. Mas o sujeito era carne de pescoço. Mas olha como Jesus olhou para ele. E aí, dentro do que estamos falando, uma vez ele profetizou um milagre. E o milagre era de um grau de dificuldade tão elevado que o povo agarrava ele e falava, ele é Deus, ele é Deus. Ele falou, não, eu sou de carne e osso aqui, ó, como vocês. Ou seja, aquele povo já começou a achar. E teve uma outra discussão também que um falava, eu sou de Apolo. A outro, eu sou de Paulo. Paulo mudou a minha vida. Ele falou, pode parar todo mundo, pode parar. Apolo e Paulo não são nada. Um planta e o outro joga água. Mas e o crescimento? De quem vem? Que legal, né? A Bíblia tem resposta para tudo. Você quer ver uma coisa? Tem coisas que você já viu acontecer na nossa oração. O diabo já atiça você. Olha lá o que o Valdemiro faz, olha o que a Francileia faz, olha o que o fulano faz. Faz nada. Faz o quê? O Paulo já... Aí, imagina a pessoa... Olha aqui que o Paulo fez, o milagre. Se a pessoa conhecesse o Saulo, ela não ia dizer isso. Se ela soubesse o que aquele cabra fazia com a igreja de Deus, ela não ia atribuir os benefícios a ele. Ou seja, se achar devedora da carne. Mas ela ia dar glória a Deus sempre. Qualquer coisa. Quando uma autoridade política, quando um advogado advoga e eu ganho uma causa, eu olho para o advogado e falo, glória a Deus. O sujeito deve falar, deu um duro danado, estudei. Quando um médico me ajuda em alguma coisa, por exemplo, o médico costurou meu pescoço, quando acabou, eu falei, glória a Deus, doutor. Ele falou, glória a Deus mesmo, você era para estar morto. E ele não é daqui, não, daquelas bandas lá do Oriente, entendeu? Do Oriente Médio. Então, eu queria que você entendesse isso, é a palavra, não sou eu. Nós não somos devedores da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, não. Olha lá, mostra lá, por favor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, meu Pai. Abba, Pai, meu Pai. Você quer ver uma coisa? Ali fala de escravidão, não fala? O homem tem essa tendência, o ser humano. É? O ser humano tem essa tendência. É só Deus tolera isso. A ingratidão. Quer dizer, tolera assim, né? Perdoa, mas vai falar para um político que fez um hospital na sua cidade, construiu não sei o que, uma escola, que ele não fez. Eu já falei várias vezes. Aí eu levei lapada. Vai falar que ele não fez, ele aceita. E as pessoas, eu já vi gente receber milagre de Deus, Deus socorre, e a pessoa vai andando de joelho daqui a Aparecida do Norte, daqui para Juazeiro, daqui para não sei aonde, daqui para... Ou seja, as pessoas adoram atribuir aos outros aquilo que Deus faz. E na igreja evangélica atribui ao apóstolo, ao pastor, aquilo que Deus faz. É um erro. É um erro. Porque nós não somos devedores da carne, não. Nossa dívida é com Deus. Quem está entendendo? É com Deus. Você pensa que se o Valdemiro morrer, você não vai ter esse trabalho aqui? Não, vai ter. E possivelmente bem melhor. Porque Deus coloca quem Ele quer e usa quem Ele quer. É? Quem Ele quer. Então, se somos guiados pelo Espírito, passa lá, por favor, de Deus, somos o quê? Filhos, porque não recebemos o Espírito de quê? Nós não recebemos o Espírito de quê? Escravidão. O escravo, ele é condicionado e educado a depender 100% do dono. Não é verdade? É. Deus é diferente até nisso. Deus não... Ele pode... Meu Deus, se fôssemos escravos dele, seria maravilhoso. Mas Ele não nos chamou para sermos escravos. Pelo contrário. Ele nos deu uma condição, Ele nos colocou como instrumentos, como embaixadores, olha, hein? Como representantes. Tem uma palavra que diz que nós levamos conosco a fragrância do Cristo, né? O perfume, não é isso? É. Um dia desse eu estava num lugar, aí veio um moço, olhou para mim assim e caiu. E aí começou, a família dele veio, não sei se foi no Brás, e segurava ele, trazia ele. Hã? Eu não lembro onde foi. E teve também uma moça que aconteceu a mesma coisa. Aí alguém falou, por que está endemoniado, né? Eu falei, mas não é só por isso. Ah, não? Eu falei, não. Passa muitos endemoniados perto de mim, não cai, não. Ou seja, não manifesta, não. E nem sai, não. O demônio continua. É? Porque essa fragrância, esse perfume, essa presença, só surte efeito na vida daqueles que querem viver a Cristo, que querem viver segundo a Cristo.
Então vai acontecer que pessoas vão ser curadas ao chegarem perto de você, e outras não vão ser curadas ao chegarem perto de você. Porque essa fragrância, ela é vida para quem quer vida, e é morte para quem não quer a vida, para quem... Está escrito isso, aliás, né? Olha lá. Para com esses, ó, que não querem cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Eu já vi muita gente chegar perto de mim e ficar curado, ou manifestar e ser liberto. Mas já vi gente que... Por quê? Às vezes eu vou por aí, né? Vou numa loja, aí tem gente, apóstolo, meu Deus, deixa eu fazer um vídeo, deixa eu te dar um abraço, me dá uma benção, me dá uma toalhinha. Essa fragrância para aqueles ali, meu Deus, faz um bem, e eles vão colher ao longo dos dias. Só que para alguns que passam perto de nós, que se achegam a nós, faz mal. Por quê? Porque o sujeito não quer. É todo mundo que vem na igreja também, que vem com essa sede, com essa disposição de ser contagiado, tá? Por essa fragrância. Então, eu e você devemos e vamos dever cada vez mais para quem, igreja? Para Deus. Nunca esqueça disso. Nunca. Continuando. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Quem é filho de Deus aqui? Você tem certeza? E eu não posso duvidar de você. Eu não duvido. Sabe por quê? Porque isso aí não depende da minha opinião. Isso depende do Espírito de Deus testificar isso com você. Você já percebeu que eu e você temos a mania de selecionar, de qualificar, aquele ali é de Deus, aquele ali é do cão, aquele não sei, aquele é do subcão, aquele é do cão danado. Eu já falei muita besteira na minha vida. É aquela história na hora da raiva. Nós já falamos muita besteira. Quem somos nós para dizer que este ou aquele é do diabo? Que conversa! Aliás, quando eu aprendi que Deus é Deus de todos os viventes, às vezes eu vejo alguém que mais parece um cão mesmo. Mas aí eu digo assim, olha, eu estou errado. Porque se Deus é Deus de todos os viventes, não é verdade? Quem somos nós? Mas tem uma hora que a gente vê uns que, quando eu digo cão, não é o cão, o cachorrinho. O cachorrinho é tão bonitinho também, né? Eu tenho lá. Mas eu falo cão mesmo, o cramunhão né? O bicho lá, o bicho ruim, o trem ruim. Tem gente que faz tanta maldade que parece o trem ruim. Só que Deus olhou para Paulo, Jesus olhou para o Saulo, aliás. Fez ele escorregar do cavalo. Eu acho que Jesus desatou a barrigueira do cavalo. Sabe o que é barrigueira? Quem já andou a cavalo? Quem é da roça? Não tem um negócio que põe lá em Minas, chama barrigueira. Como é que chama na sua terra? É isso mesmo, né? Se amarrar aquilo lá, o arreio roda e o sujeito cai. Cai ou não cai? Eu já caí. Às vezes eu amarrava muita pressa e lá vou. Daqui a pouco eu estou vendo a argola da barrigueira pendurada. Eu falo, pronto. Aí eu puxava, de repente o cavalo brecava, eu ia lá para o pescoço. Jesus deu uma... Jesus lá de cima só esticou a mão poderosa e deu uma puxadinha na barrigueira do cavalo do Paulo. E
E o arreio, ó. E Paulo terra. Porque quem persegue a obra de Deus acaba caindo do cavalo mesmo, né? Mas Jesus foi e transformou ele, ó. Que coisa bonita, né? Tem muita gente que eu e você já quisemos condenar, que Jesus acabou transformando. Você sabia que o Jonas, ele, quando desobedeceu, Deus falou, ô Jonas, vai lá e prega para aquela multidão lá em Nínive. Imagina uma cidade com 100 mil habitantes naquela época. Era uma metrópolis, é isso? Megalópolis. Era uma mega cidade, né? Aí Jonas falou assim, pensou, né? Falou, depois ele confessou, ele falou, Deus é muito bom, aquele povo lá é muito cruel, sabe? Se eu for lá e pregar, aquele povo vai se arrepender e Deus vai abençoá-lo. Eu não vou lá não, eu quero ver aquele povo se estrepar. E ele foi para outro lugar. Ele não falou isso? Ele não falou estrepar, né? Isso era na roça que fala, entendeu? Estrepar o quê? O sujeito põe espinho no trilho que você vai passar, você acaba pisando e se estrepa, né? Então, ele sabia, ele falou para Deus, olha lá, eu sabia que és Deus clemente, é isso? Olha lá, e misericordioso, e tardio em irar-se, né? E grande benignidade, olha as qualidades de Deus, e que te arrependeria do mal. Quer dizer, o Jonas era um homem, né, como nós, era um profeta, um pregador, mas olha o sujeito que fala a verdade, ó. Ele errou, mas ele falou a verdade. Esse negócio de falar que todo pastor, apóstolo, bispo, sacerdote quer absolver todo mundo, isso é conversa. Tem uns aí que a gente gostaria de pegar um porrete e dar na cacunda mesmo. Ué. Olha o Jonas. O Jonas é melhor do que eu, ué. Só que não pode, tem que perdoar, né? Mas que dá vontade, dá. Mas Jesus é diferente. O Jonas viu aquele povo de Nínive fazer muita maldade, né? O povo de Deus. Aí Deus falou assim, eu tenho que salvar aquele povo, mandar o Jonas lá, que o Jonas é usado, é um sujeito que prega muito, né? Que Deus deu a ele isso. Aí Deus mandou o Jonas lá em Nínive. E ele não quis, ele desviou para Tarso, né? Por que ele não quis? Porque é a mesma coisa, por exemplo, Deus olha para você e fala, Valdemiro, vai lá e abençoa aquele povo, ensina. Aí eu vejo um cabra que me deu uma facãozada no pescoço. Aí eu falo, aquele cabra, eu não posso orar não. Entendeu como é que é? Mas ele não está aí, eu acho que ele não está aí não. Mas aí é um exemplo. Se eu for lá no presídio visitar, vou abençoar aquela cela, aquele outro. Não! O homem é diferente. Jonas sabia que Deus ia acabar abençoando o Nínive, por isso que ele não foi. Mas ele... Se o Paulo caiu do cavalo, Jonas caiu de onde? Do navio. Acho que é pior, hein? Hein? Se você tivesse que escolher cair do cavalo ou cair no mar, em alto mar. Do cavalo também deve até doeu aqui um pouquinho, mas eu já caí já, mas no mar é pior, igreja. Quem acha que eu já caí do cavalo alguma vez? Um monte de vez. A bispa mesmo já viu eu cair, só que uma vez ela viu eu cair em pé, né? Eu caí, não sei o que aconteceu. Foi misericórdia, foi um milagre de Deus, né? Eu bati em pé. O sujeito dessa idade caiu do cavalo. Bati em pezinho na frente do cavalo assim. O cavalo subiu, aí eu subi. Aí ele fez para baixo para me jogar. Aí me jogou, eu virei e bati em pé. Aí eu falei, olha que sorte, rapaz. Hein? Vai ter sorte assim lá no céu, hein? Teve um moço lá correndo, né? O moço olhou e falou, rapaz, o patrão é... Falei, que patrão o quê? Eu só caí deitada, hoje que eu caí em pé.
Quando eu era menino, eu caía era de cabeça para baixo. Agora, depois de velho, eu caí em pé. Deus é bom. Imagina se eu cair, bem, quebrar uma costela, né? Quem acha que eu ia cair do cavalo? Levanta a mão. Todo mundo sabe. Você também já deve ter caído no meio do mato aí. Quem acha que eu já caí no mar? Eu conheço os dois lados. Já caí do cavalo e já caí no mar. A minha sorte é que nenhum peixe me comeu. Ah, mas eu vi uns que... Eu vi uns tubarões lá na África, com aquele olho dele de peixe podre, que de podre não tinha nada. Eu falava, agora eu dancei, agora já era. E ele desviava assim, ó, passava o tubarão branco. Fica quietinha aí, Josela. Caldo do jeguinho. Jeguinho não machuca, não. Ela falou caldo do jeguinho. Do jeguinho. Jeguinho é pequenininho? Hã? Jeguinho, se eu montar no jeguinho, minhas pernas ficam no chão, meus pés. Eu caía de cavalo mesmo, cavalo maior do que eu tô, assim, ó. Essa altura assim. Gente, Deus é maravilhoso, sabe por quê? Olha só, o sujeito merecia o quê? Merecia ser preso, morto, queimado, sei lá, o Saulo. E Deus transformou ele num um dos maiores homens de Deus que a terra já viu. Porque eu e você somos o quê? Carne. Deus é o quê? Espírito. Se queremos viver bem, temos que viver segundo o Espírito, segundo Deus, não segundo o homem. Se recebermos benefício, de onde vieram os benefícios? Se vencermos, de onde vem a vitória? É isso que Deus está falando conosco. Ele quer ter liberdade para botar coisas boas na sua vida. Na minha. Sabia que ele já rodeou a gente para botar alguma coisa boa e a gente, por agir assim, o impediu? Isso aí é toda hora. Toda hora. Eu até lembrei da história da senhorinha crente lá, que chegou lá no céu, a casa dela estava cheia de pacote. Ela falou assim, não é meu, não. Ela falou, é seu, você pediu isso aqui, pediu aquilo outro. E aquele pacotão, aquele lá era o marido, a libertação do marido. Mas eu ia dar, você falou, não, deixa essa praga morrer, porque eu não desisto dele. Então, tem tanta coisa que Deus já quis colocar na nossa vida, mas teve alguma coisa que Ele quis colocar, e era colocar e você falar lá que o Valdemir me deu, ó. Ah lá que o prefeito fez, que o governador fez, que o presidente não sei das contas fez. Eu escuto crentes, gente da igreja falar, ó, o senhor viu o que o fulano fez, o Beltrano fez? Eu fico só olhando. O presidente, eu não sei quem. Uma vez eu ouvi isso de um ex-presidente. Eu ouvi isso. Ele falou para mim assim, o pastor, ele me chamou de pastor, o senhor é um homem de visão. Eu falei, obrigado, presidente. O senhor já viu que eu fiz isso, fiz aquilo outro? Aí eu falei, presidente, eu, ser sincero para o senhor, eu já vi que o senhor estava lá na sarjeta, no meio do deserto, carregando lata d'água na cabeça e Deus te fez presidente. Foi isso que eu vi. É isso. Eu já ouvi de senador, o senhor já viu o que eu fiz? O senhor nasceu senador? Não, então já vi que Deus te fez senador. Eu nunca vi um presidente, um senador, um ministro, um pastor, um bispo. Eu nunca vi um bispo chegar e falar, puxa, apóstolo, o senhor viu que Deus me fez bispo? Não. O senhor viu que eu peguei a igreja lá, encheu, que eu orei assim, aconteceu isso, que eu fiz aquilo outro? Eu nunca vi o sujeito reconhecer que Deus o fez ser
mas já vira e achar que fez o que aconteceu. Está errado. O senhor já viu o que eu fiz? Não, eu vi que Deus te fez isso. Você não era nada, passando fome, andava de pau de arara e Deus te fez isso. Acabou. Eu e você temos um defeito. E não adianta, ninguém escapa. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Esse eu vou te contar, esse é um defeito terrível, nossa. Porque a gente vive mais segundo a carne do que segundo o Espírito. Tem um monte de gente que não era nada, hoje é empresário. Aí o sujeito fala, ó, eu sou empresário. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu fechei um negócio, apóstolo. Olha, eu fiz um projeto e aí vai. O sujeito não era nada. Na verdade, eu já ouvi muitas orações, mas nunca vi gente orando assim. Senhor, o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo, o Senhor me deu aquilo outro. Mas eu já ouvi gente dizendo, o Senhor deixou meu filho morrer, o Senhor me deixou ficar doente. Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí eu escuto direto. Eu nunca vi na oração o sujeito reconhecendo o que Deus fez na vida dele na oração. O dia que essa oração tem nome, chama-se oração de ações de graças. Jesus, quando viu a família de Lázaro sofrendo, chorando, e viu Lázaro podre, se fosse eu, teria dobrado o joelho, dado um soco na tumba. Meu Deus, ele era meu amigo, meu Deus, ressuscita o Lázaro. Jesus olhou para o céu e falou, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Alguém deve ter ficado assustado. Alguém deve ter falado, ah, foi ele que orou para ele morrer, então, porque ele está falando que Deus o ouviu. Aí depois que ele agradeceu, ele bateu lá, o Lázaro, vem. O Lázaro saiu. Porque Deus não resiste à oração de ações de graça. É porque as nossas orações são sempre reclamando. Não, que o salário do outro é maior do que o meu. O que toca guitarra ganha mais do que o que toca violão. O que toca viola ganha mais um bocadinho do que toca a música do apóstolo. Brincadeira. Por essa eu não esperava, nem eu. Não, que a viola toca na cama. Mas é o seguinte, a gente vive na carne, esse é o problema. Porque Deus faz, capacita e é sempre a gente que faz. Agora, qualquer derrota, aí vai vir na oração. Senhor, o que eu estou passando por isso? Isso é Valdemir, é todo mundo. Se a gente melhorar, se a gente aprender a ter gratidão e reconhecimento, aliás, a palavra recomenda em Provérbios 8, se eu não me engano, reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Hã? E olha lá, reconhece-o em todos os seus caminhos. E ele endireitará o quê? As tuas veredas. Eu e você, nós que fazemos a obra, por exemplo, já falamos, já evangelizei tanta gente, já orei por tanta gente e ficou curado, mas é difícil a gente falar, Deus é muito bom. Eu era um perturbado, um nóia, e Deus permitiu alguém me evangelizar. Nem eu me escutava, eu orei para curar fulano e Deus me escutou. Aí a gente não fala isso. Não, eu orei, o fulano ficou curado. Eu ganhei tantas almas. E a sua alma que estava no inferno e alguém ganhou, e Deus ganhou para você. Aí você não lembra, né? Não. A gente quer porque quer ser autor das obras de quem? De Deus. De Deus. Tem um espírito, um cramunha, que ele trabalha geralmente no meio dos pastores, dos bispos, esposa, aí
De vez em quando ele manifesta, ele fala, tá vendo? Por exemplo, se o sujeito é um obreiro, aí ele é chamado para ser um auxiliar numa igreja, começa a se fazer reunião, ele fica contente demais. Né? Aí o primeiro testemunho dele é assim, ó, que bom, Deus me botou na obra. Aí Deus... Peraí, parece que eu vi uma palavra na Bíblia ali que o Apolo, um planta, outro rega, e Deus dá o quê? Deus dá o quê? Quem é que dá o crescimento? Um dia eu e a bispa, a gente foi lá no Goiás, lá no Davi, né? Lembra o Davi, o fazendeiro Davi, que ele esteve na cadeira de roda, hoje está curado. O seu Davi, mandar um beijo para o seu Davi. Lá, já está aí, não? Acho que já está aí. Aí, eu cheguei lá, fiquei tão contente em ver um pastor que a gente sempre gostou, né, bispo? Aquele do táxi. Ele chegou na igreja mundial com um táxi batido. Ele não era da igreja, ele entrou lá com a esposa chorando. O táxi dele bateu. A igreja mundial não tinha dinheiro, nem 3 mil para pagar o aluguel tinha. Mas eu vi aquele moço tão triste, mas a esposa, eu falei para a bispa, vamos ajudar ele a reformar o táxi, né? Pai. Aí ele ficou tão, não sei se é grato, sei lá, tão emocionado, ficou firme ali, daqui a pouco ele já era obreiro, depois pastor. E ele era um homem abençoado, hein? Ele e a esposa, uma benção. Eu falava, vai para tal lugar, ele ia, a igreja enchia. Ele ia para outro lugar, a igreja enchia. Quem é que enchia a igreja? Então, Deus gostava demais, gosta, né, deles. Aí um dia eu fui com a bispa lá em Goiás, né? Nós fomos pescar lá no lugar lá. Fizemos uma reunião em Goiânia, depois fomos no interior lá pescar. Aí esse moço estava tão insatisfeito, ele estava num estado lá, ele não estava em Goiás, ele estava no outro estado, foi lá também, não, acho que é isso. Aí ele... já começou assim, né? A gente estava meio quebrado para pagar lá a pousadazinha, né? O hotelzinho que foi dormir. Eu falei, olha, vamos ficar 2 em cada quarto. Para mim foi legal, porque estava eu e a bispa, eu falei, eu vou ficar 2 em cada quarto. Eu e ela vamos ficar naquele quarto. Aí cheguei para o pastor, falei, como a sua esposa não está, ali tem 2 camas de solteiro, aí tinha um sobrinho meu, eu falei, você dorme numa cama e ele na outra para não pagar. Eu acho que o maestro estava lá, ó. Estava, né? Estava. Você reclamou também do quarto? Não, né? Aí você lembra que eu falei, fica 2 ali, não sei se o Rogério estava, não sei. Aí foi ajeitando. Aí ele não aceitou, né? Falou, não, porque eu sou um líder, eu quero um quarto só para mim. Eu falei, ih, rapaz, esse rapaz não está legal. Eu e a bispa, a gente vai lá pro rio, lá para o índios, a gente dorme no chão. Até contei a história do cachorro que pulou em cima, achei que era uma onça. Eu achava que era valente. Quando eu vi a pata do cachorro molhada no meu peito, falei, meu Deus, se for onça, eu estou vendo que eu não sou valente. Tem valente, tem bom, não, irmão. A onça, vai. Não tem negócio de amigo da onça, não. Então, eu falei para um dia, eu falei assim, esse moço vai ser abençoado. Chamei ele, falei, olha, você vai para tal lugar. Aí vim embora. Vai um pastor para lá para o seu lugar, você vai para tal lugar. Aí eu falei, e aí? O pastor aí, o abençoado, foi para tal lugar? Ele falou, não, ele saiu da obra. Eu falei, como? Quem saiu da obra? Falou que não aguenta mais esse negócio dele encher a igreja. Ele enche uma igreja, o senhor tira. Ele enche a outra, o senhor tira. Ele enche a outra, o senhor tira. Primeiro ficou 2 anos em tal lugar, 1 ano no outro, 1 ano e meio. E depois ele confirmou, né? Ele acabou abrindo uma igreja. Aí acabou descobrindo que ele não enchia.
Você sabia que tem um monte que saiu que achava que enchia a igreja? Você já viu isso aí? Quem já percebeu isso? Não enche nada, rapaz. Nada. Apolo e Paulo, no máximo, conseguem plantar, se Deus der o quê? A semente. Ou regar. Está escrito lá. Se você rega, é com o quê? É com água, né? E de quem é a água? E o crescimento, quem dá? Aí o sujeito saiu. Falei, rapaz, que pena. Eu fiquei preocupado, que eu acho que ele tinha até vendido o táxi já, né? Eu falei, tudo bem. Fazer o quê? É assim o ser humano. Estou só dando um exemplo para você. Nós somos assim. Você pensa o quê? Que eu sou santo? Não. Eu já reclamei de muita coisa, depois Deus me deu uma lapada. Eu diria até que essa senhora falou, Deus é tão bom que ele falou, primeiro eu vou fazer ele cair de um jegue, entendeu? Que é baixinho, né? Gente, eu e você temos tudo para arrebentar. Se a gente reconhecer que quem arrebenta é Deus. Você entendeu? Você entendeu, meu filho? Se você conseguir entregar para Deus toda a glória de tudo que acontecer na sua vida, você vai longe. Mas o cramunhão, se eu fosse o diabo, tem muito tempo que você não ouve isso, né? Se eu fosse o diabo, eu ia tentar você para você achar que é você que arrebenta. Tá vendo? Você está vendo? Rapaz, você a mulher está fundando a unha no meu queijo, rapaz. Mostra lá. Está segurando. A sua mão está quente, meu queijo está derretendo já, ó. Pega logo esse queijo, rapaz. Você quer um abraço, né? Mas depois. Olha lá, amarelinho, ó. Espera aí, ó. E não... Você está vendo? Não entrega porque quer chantagear com um abraço, sabia, né? Então, gente, pessoal, acredita no que eu estou falando. Eu não sou Você pensa assim, tem gente, eu já ouvi gente dizer, esse Valdemiro é um cabra inteligente, rapaz, ele nem estudou, ele fala assim ao vivo, ele fica, não sei o que, conversa fiada, rapaz, inteligente para burro. Eu falo o que Deus me manda falar. Só isso. Só isso. Mais um motivo para você acreditar e ouvir o que eu estou falando. Em vez de se zangar comigo, ouvir o que eu estou falando. Porque você quer prosperar, não quer? Deus também quer que você prospere. Ele só não quer que você, depois que ficar rico ou próspero, bata no peito e fala, olha, eu sempre fiz bons projetos, fez nada, comeu pão com o diabo amassou. Se Deus não olhar para você, você não vai prosperar. Mas hoje eu já falei, fica próspero. Você ouviu falando? Quem ouviu na oração? Qual é o pastor que gosta de ver a sua igreja cheia, o bispo? Pois é, mas fala a verdade. Eu estou aprendendo, você também. A gente vai aprender a vida inteira, sabia? Você não pode condenar o pastor ou o bispo, dizer que ele é culpado, você não está sendo abençoado, e nem dar a ele a glória da bênção que você recebeu. O que você recebe é Deus que te dá. Mas e o mal? O mal é você mesmo que causa, por não entender o querer de Deus. Deus falou, eu estendi a mão. Todo dia um povo rebelde e contradizente. Olha lá, Romanos 10, 21.
Olha lá, todo dia. Até parece que a gente, só se for filho, sei lá, um parente muito chegado, até parece que você estende a mão a um povo rebelde. Eu me lembrei uma vez que eu fui lá em Nordeste, em Jabotão dos Guararapes. Na Semana Santa, nós pegamos num açude lá um monte de tilápia. Quem sabe o que é tilápia? Tilápia é igual codornizo, né? Tilápia é o quê? Peixe delicioso. Não é bom? Aí pegamos um monte de tilápia, botamos num saquinho, 3 ou 4 tilápia em cada saco. Aí chamei os pastores e falei, vamos entregar na comunidade, na favela. Aí, chegamos numa casa, 4 tilápia para a senhora, comeu com seus filhinhos, a mulher, glória a Deus, que maravilha, a tilápia está até viva ainda. Pegamos no açude lá, que a gente criava, lá em Jabotão, né? Você lembra? Aí, uma das casas, a mulher estava com um monte de filhinho lá, rapaz. Eu lembrei até de mim quando eu era pequena. Lá na roça a gente tem muito verme, a barriguinha fica redondinha, os bracinhos finos, as perninhas finas. Não é barriga d'água aqui, tá louco? Tá doido? Isso é verme, barriga d'água. Isso aí, eu tinha barriga d'água. É ruim. Era verme. Era verme que eu olhava para o barranco assim, dava para comer terra. Não é verme? Hein? Aí, eu vi uns menininhos lá assim, com a barriguinha avantajada, o bracinho fino. Falei, essa daí vai ficar feliz, tadinho. Aí fomos entregar os peixinhos, as tilápias. Tilápia grande, né? Peixinho assim, força, modo de falar, né? Aí a mulher olhou e falou, vem cá. Esses peixes não estão tratados, não? Eu nem conhecia muito bem essa expressão tratado, porque é lá no Nordeste que fala, vou tratar o peixe. A gente fala que eu vou limpar o peixe, não é isso? Aqui tratar é da ração, né? Aí ela falou, o senhor não tratou o peixe, não? Eu falei, hoje não, eu tratei quando estava lá no açude, né? Não quero isso não. Meu Deus, gente, fala a verdade. Você ia sentir o quê? O barraco estava caindo aos pedaços, os molequinhos estavam com a barriga igual a minha quando eu era menino. Bracinho fininho, perninha fininha, cabecinha grande. É assim, não. Quando você chegava lá em Cisneiro, e chama o Vadimiro lá vinha eu com a barriguinha, ó. Só verme, aqueles verme vermelho, aqueles grandes, chama bicha lá. É verdade. Quem é da roça aqui? E não é assim, não. É assim mesmo, a professora que vai lá e fala para a mãe, ó. Mãe, dá o lombrigueiro. Chama lombrigueiro, eu acho. Não é isso? E não tinha dinheiro para comprar as caridil, né? Aí minha mãe pegava aquela Santa Maria, que é um mato que tinha, amassava com rapadura e dava. A rapadura não é um mato lá. A rapadura era só para atrair o verme vinha ó, e comia a tal da Santa Maria. E dava uma dor de barriga e a barriga enrolava assim, ó. Mas saía tudo. Um mês só a barriga estava normal. Aí começava de novo. Você também era assim. Você lembra? Aí começava de novo. Morria tudo os vermes, né? Você ia lá para trás da bananeira lá e tal. Aí depois, 3 meses, começava de novo a barriguinha inchar. Você tinha muita lombriga quando era pequeno. E a mulher lá, gente, me deixou tão chateado. A bispa lembra disso aí, lembra? Nós ficamos chateados demais. O bispo Austin, né, bispo? Ficamos chateados demais. Tem mais aqui, acho que tem alguns bispos aqui que estavam lá na época. Né? Rapaz, eu fiquei tão chateado, lá em Jabotão. Por quê? Porque você foi com tanto carinho, Semana Santa, uns tilapinhos. Custava a mulher tirar a escama, limpar para os filhinhos.
Falou, não quero isso, não, dá tratado. Eu fiquei revoltado. Eu falei, não dá nada para essa família, nada. Aí fui andando assim, aí parei, falei, meu Deus. Deus estende a mão todo dia para um povo rebelde. Eu só numa rebeldia, eu já condenei a família. Você está entendendo como é que a gente é? Só que não é só eu venho dizer que você também ia dar, não. Você ia dar uma tilapada nela, a tilapa machuca, sabia? Até um negócio assim nas costas. Rapaz, dá vontade de fazer a pessoa comer com escama e tudo, com espinho e tudo. Mas Deus não é assim. Deus estende a mão. Mostra lá a orelha. Olha lá. Todo dia estendia a mão a um povo e o quê? Contradizente. É que contraria aquilo que Deus fala. É contrário àquilo que Deus ensina. Tem gente que vem para a igreja só para ouvir coisas favoráveis. Aquilo que mexe no seu calo você não gosta. Que pastor chato, que apóstolo chato. Jogando indireta para mim. Aí a mulher dele fala, não foi você não, foi sim, estava olhando para mim. Às vezes é a mulher, o marido insiste para trazer a mulher na igreja. Aí a mulher fala, eu não vou mais não, esse Valdemiro, não sei como é que tu lera esse cara. Toda hora ele falava comigo. Mas eu vou falar uma coisa para você. A gente é muito mau. Carne pura. Gente, deu vontade de pegar a gatilapa maior e dar no lombo da mulher. E olha que tilapa é pior do que bater com gato, sabia? Né? Mas aí eu falei, meu Deus, Deus estende a mão todo dia para um povo, ok, igreja? Rebelde e contradizente. Todo dia. Igreja, eu estou falando aqui, Deus está me abençoando, sabe? Não, porque deu vontade de nunca mais dar um peixe para essa mulher. E aí eu lembrei, gente, que Deus estende a mão. Todo dia, falou? Todo dia? E aquele povo era o quê? E mais o quê? Contradizente, contrário aos ensinamentos de Deus. E mesmo assim Deus fazia o quê? Se Deus estende a mão de vez em quando, ou uma vez por ano, é isso? É todo dia? Você não está entendendo, né? Gente, o povo rebelde e contradizente, quantas vezes por mês ou por semana Deus estende a mão? Todo dia. Imagina se esse povo deixa de ser contradizente, ou seja, se afina com aquilo que Deus manda fazer, com aquilo que Deus ensina. Ao invés de discordar de Deus, passa a concordar com Deus. Imagina se esse país deixa de ser contradizente, porque esse país é contradizente. Esse país, na grande maioria, bate no peito e se diz cristão. Olha só, é um país que bate no peito, nós somos um país cristão. Aí os estádios de futebol funcionam sem banheiro, sem ambulância, torcida organizada se degradando, se matando, ninguém faz nada, não interdita, e a igreja funciona desse jeito e vai lá, interdita metade da igreja, a parte administrativa e não sei o quê, tem que ter 250 banheiros. Ela não é contradizente, se diz cristão, mas não é cristão coisa nenhuma, porque apoia aquilo que não tem nada a ver com o cristianismo e persegue o cristianismo. É contradizente o país. Nosso país é contradizente, é rebelde. É rebelde, o Brasil é rebelde. Você acha que a igreja, teoricamente, quem deveria ter um tratamento melhor? A igreja ou um campo de futebol, um time de futebol?
Mas quem é que é melhor tratado nesse país? São eles. Por quê? Você já imaginou se a geração jovem travasse na briga com os obreiros aqui? Tem gente que até riu. A mocinha, você está pensando que eu estou doido não, né, filha? Aquela ali, ó. Não, quando eu terminar, você vai ver que eu tenho uma razão. Imagina se a geração jovem passa a mão arranca esses negócios aqui, ó, e dá na cabeça dos obreiros, e o bispo Roberto só com esse aqui no Marcos, hein, bispo? Ou no bispo Jorge. Não é em mim, não, né? Quem acha que se fizer isso aqui hoje, amanhã já fecharam isso aqui? É um país contradizente. Se diz cristão e persegue as igrejas. Que cristão? Persegue a Cristo. A mim não está perseguindo a igreja, não é minha. Está perseguindo a Cristo. Oi? Apoia o que é errado. Aí a gente reage assim, mas Deus estende a mão. De vez em quando ele estende a mão para o contradizente, é isso? Todo dia. Deus é bom mesmo, né? Ah, gente, Deus é muito bom. Deus é bom. Dá o microfone, bispo Roberto. Canta aí, bispo. Deus é bom. Não é que o senhor cante bem, né? É que o senhor conhece bem essa música, entendeu? Vai lá. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me faz. Deus é bom. Deus é bom demais. A presença do Senhor me satisfaz. Amém. Ele opera. Peraí, irmão. Uai, peraí. Eu cheguei a achar que era a voz do bispo Roberto, nem não, pai. Eu falei, meu Deus, ele está cantando bem. É o Rogério. Rapaz, eu ia falar, bispo, sua voz está parecida com a do Rogério. Ó, gente, Deus é muito bom, gente. Ele falou isso tudo aí para dizer para nós assim, ó, que mesmo a gente sendo contradizente e rebelde, no passado ele estendeu a mão para nós. Se nos afinarmos com ele, porque não ser contradizente é você concordar com os ensinamentos dele, com a palavra dele. Não ser rebelde é você se submeter a ele sempre. Se ele estende a mão para os rebeldes e contradizentes, imagina para o povo que serve a ele. Você entendeu isso aí? Quem entendeu? Eu não vou nem falar. Não, eu vou falar. Vou falar. Aliás, já falei. Hoje você está abençoado mesmo. É? Continua. Deixa eu ler uma ali para arrematar aqui. Ora, se somos filhos, somos também? Se somos filhos, somos o quê? Herdeiro de quem? Eu lembrei do rapaz do sal. Eu achei engraçado, um pastor e um bispo falando comigo. O senhor viu lá? Um falou, o sujeito herdou a Salina e sorte. Sorte é a namorada, a esposa dele, que casou com o herdeiro. Eu falei, não, sorte é minha e sua, rapaz. Eu falei, ser herdeiro de Salina, casar com o herdeiro de Salina, aquilo lá, no máximo vai render um dinheiro. Agora, ser herdeiro de Deus rende tudo que você precisa, inclusive a vida eterna, a salvação. Olha lá. Se somos filhos, somos também? Agora eu vou encher o peito. Herdeiro de Deus
coerdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está vendo que mesmo com Cristo, a gente sofre às vezes. Sofre ou não sofre? Você sabe que tem uma hipocrisia aí? Não, aceitou Jesus. Não. É engraçado que o sujeito fica pregando, sofre para burro, mas ele não dá o braço a torcer. Falando para o povo, não, se você está sofrendo, é que você está com o demônio no couro. E nada a ver. Jesus, divino, sofreu. Não é verdade? Só que não sofreu foi Pedro, não sofreu. Paulo sofreu. Estevão. Valdemiro sofre. Gente, isso é besteira. Não, porque quem aceita Jesus não sofre. Sofre sim. Só que o bom disso aí é o que está escrito ali, ó. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Isso é batata. Ou você nunca chorou na vida? Você já chorou? Chorou? Você está chorando até agora. A mulher chorando, é José que está ali. Aí, é o seguinte, eu já chorei demais. Essa música, como é que é a música? Tem um pedacinho da música que falou, sabe que você estava cantando agora há pouco, fala. Mas estou cansado de chorar. É essa mesmo, Espírito Santo vem me consolar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. Não desanimes, filho, eu vim te consolar. As minhas promessas volte a acreditar. Minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores. Fica de pé, igreja, por favor. Por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Peça um coração sábio para Deus. Peça um coração sábio para Ele, igreja. Me dê um coração sábio. Me dê um coração misericordioso, Mas estou cansado, Pai. longânimo. Preciso ter nas suas promessas. Me dê um coração grato. Contigo. Muda meu coração, Pai, em nome de Jesus. Sempre me livraste das acusações, Mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. nas minhas promessas vou te
sim, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, tuas prosperarás. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os céus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filha, vem te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus, os sonhos de Deus maiores que o céu. Por isso vale a pena acreditar. Vale sim, o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, tu vais prosperar. Obrigado, Senhor. Como eu queria ter um coração como o seu, Senhor. Um coração que me fizesse estender as mãos para aqueles que são contrários aos meus pensamentos, ao meu querer. Ah, Senhor, como eu gostaria. Isso seria muito bom para mim. Quando alguém me contrariasse, estender a mão para ele, para abençoá-lo. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas o Senhor é muito bom, e o Senhor quer confiar muitas coisas aos teus filhos, aos teus servos, ao teu povo. E o Senhor nos trouxe hoje aqui para trabalhar o coração de cada um de nós. O Senhor nos trouxe hoje aqui para nos ensinar, para nos preparar. Eu entendi porque não é sempre que o herdeiro está preparado para tomar posse da herança. Ele tem que amadurecer. Quando ele é menor, inexperiente, a herança não é entregue a ele, não. Só quando ele passa para a maioridade. E essa maioridade é entender que tudo vem do Senhor. Que o homem só pode dar aquilo que o Senhor deu a ele. Ninguém tem nada próprio. Pai, prepara homens e mulheres de Deus aqui nessa multidão. E aqueles que estão espalhados por aí, Senhor.
Dá uma ordem, Pai. Alguém dos seus anjos, santos anjos, ou mesmo o teu Espírito Santo, porque se o Senhor não fosse aquele que estende a mão todo dia a um povo rebelde, contradizente, eu nem teria coragem de pedir misericórdia. Eu só penso porque eu sei que alguém que estende a mão a um povo contradizente e rebelde é porque é muito bom. É maravilhoso. E tudo que nós queremos é que essa mão poderosa do Senhor seja estendida hoje na direção de todos nós. Principalmente naqueles que estão lá no hospital, no presídio, ou em algum lugar deste mundo, Pai, lá na África. Sabe, Senhor, aqueles refugiados, aqueles pais que saem correndo da casa ou do barraco onde moram, com o filho debaixo do braço, para não morrerem. E aí não tem comida, não tem onde reclinar a cabeça. Se vem a dor, não tem um remédio. E o estômago dói. Eu tenho visto isso, eu já vi, eu já passei por isso. Eu já vi muita gente assim, Senhor. A gente vê as imagens também. Crianças desnutridas. Mesmo aqui no Brasil. Quando o mendigo, ele estende a mão e pede alguma coisa, alguém diz ele é preguiçoso, não gosta de trabalhar, é nóia e perigoso, mas não sabe o que levou a pessoa a ficar assim. Meu Deus, a minha mão é tão pequena, meu braço é tão curto. Por favor, Senhor, estenda sua mão. Pai, estenda sua mão. Tem gente passando por uma cirurgia, mas a mão do médico não alcança lá onde tem que alcançar. Aquele médico que está tentando extrair um tumor no cérebro, em algum lugar delicado. E ele já disse, vai ficar sequelas. Eu não consigo tirar todas as células danificadas, cancerígenas. Mas a mão do meu Deus consegue. Meu Pai, meu Pai. O Senhor que estendeu as mãos todos os dias para um povo rebelde. Estende as mãos hoje, Pai, para tanta gente que precisa conhecer o Teu poder, o Teu grandioso poder. E restaura e abençoa. E faz milagre, Senhor. Faz milagre. Ah, igreja, pede o coração modificado. Meu Jesus maravilhoso és. Pede um coração misericordioso. Mesmo quando tudo Pede um não coração vai bem, compassivo, longânimo. olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração
forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Filho, Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora ao pé da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça